E nos próximos capítulos da novela Renascer, o Padre Santo não vai mais resistir e vai morrer bem ao lado do pastor Lívio. O pastor vai ficar tão arrasado com a morte do padre que vai organizar um velório gigante para ele, com toda a cidade presente, incluindo os filhos de Zé Inocêncio. Mas na noite anterior ao velório, o pastor Lívio tem uma experiência sobrenatural, chocante com o Padre Santo, e descobre 2 segredos que o bondoso padre guardou a vida toda. Decidido a revelar para todo mundo esses segredos antes do sepultamento, o pastor Lívio vai parar o velório de Padre Santo e vai revelar os segredos mais profundos da vida do padre, que tem relação direta com a família e os filhos de Zé Inocêncio. Inácia vai implorar para o pastor não falar nada, porém Lívio não dá ouvidos e conta tudo, deixando Zé Inocêncio e seus filhos horrorizados com o que ouvem. O coronel vai até sentir um mal-estar e será amparado por Mariana. Mesmo em choque, Zé Inocêncio diz: "Como é que você pode me dizer uma coisa dessas, pastor? Isso não pode ser verdade." Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após o Padre Santo morrer bem ao lado do pastor Lívio, quando eles estiverem andando de carro. Desesperado, o pastor vai correndo até a fazenda de Zé Inocêncio aos prantos e diz: "Aconteceu uma desgraça, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus." Zé Inocêncio e Inácia se assustam pela forma que o pastor fala, e o coronel pergunta: "Mas o que foi, homem? Parece até que viu uma assombração." Lívio limpa as lágrimas e responde: "Foi o Padre Santo, ele morreu bem do meu lado, não tem mais o que ser feito." A notícia entra como uma facada brutal no peito de Zé Inocêncio e Inácia. Os dois não se aguentam de emoção e se emocionam. "Mas como é que uma coisa dessa foi acontecer?" O pastor responde: "Eu não sei, ele estava bem, acho que só chegou a hora dele partir mesmo, seu Zé Inocêncio." Zé Inocêncio fica devastado com essa notícia e afirma: "Pois eu vou te ajudar a fazer o velório mais lindo que já viu nesse mundo para o Padre Santo, porque ele merece e quero que toda a cidade compareça." O pastor abraça Zé Inocêncio e os dois se emocionam juntos. Inácia também fica triste com a notícia da morte dele e fala: "Ele realmente era um homem muito do bom, guardava muitos segredos, mas mesmo assim era um homem bom." O pastor Lívio fica confuso e pergunta: "Como assim, Inácia? Você sabe que segredos são esses?" Inácia responde: "Certeza não tenho, mas posso suspeitar do que se trata." Zé Inocêncio se incomoda por causa do assunto e rebate: "Gente, por favor, hoje não é hora de ficar de fofocas. A gente acabou de perder um amigo muito querido e não de ficar falando dos segredos dele." O pastor Lívio concorda com o que Zé Inocêncio disse e afirma que nesses casos é melhor que esses segredos sejam enterrados junto com o Padre Santo. O pastor e Zé Inocêncio organizam os detalhes do velório de Padre Santo e o coronel exige que toda a cidade compareça no velório do padre para prestar sua homenagem, incluindo seus filhos. Quando já chega a noite, o pastor chega em sua casa para se preparar para o velório do padre no dia seguinte, quando acaba se emocionando ao lembrar de tudo que eles viveram juntos. O pastor acaba pegando no sono e tem uma verdadeira experiência sobrenatural com o Padre Santo. Em seu sonho, Lívio vê o Padre Santo caminhando em uma estrada vestido apenas branco e chama por ele. O padre se vira e fala: "Oi, meu filho, que bom que você chegou a tempo, minha hora já chegou, não posso mais ficar aqui nesse mundo." Lívio se emociona com as palavras do padre e fala: "Vou sentir muita falta sua, padre. O senhor me ensinou tanta coisa.
mas sei que vai para um lugar melhor. O padre sorri e pede: assim eu espero, meu filho. Eu só preciso lhe pedir uma coisa. O pastor afirma: pode pedir o que o senhor quiser, padre. O Padre Santo responde: eu guardei 2 segredos muito terríveis durante minha vida toda. Segredos que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Mas não acho justo partir sem que as pessoas não saibam do que se trata. Lívio se lembra do que Inácia disse sobre os segredos do padre e fala: Dona Inácia me falou hoje sobre esses segredos. Você quer que eu conte eles, é isso? O Padre Santo revela seus maiores segredos para Lívio, que fica horrorizado com tudo que escuta do amigo. O pastor promete que vai cumprir o último pedido do padre, mesmo que ele deixe pessoas muito tristes. No dia seguinte, toda a cidade se reúne para o velório do Padre Santo. João Pedro, Deocleciano, Morena e Zinha lamentam pela morte do Padre Santo, pois ele era um homem muito iluminado. Até mesmo os outros filhos de Zé Inocêncio, Augusto, Bento e Venâncio chegam na homenagem após o pai obrigá-los. Zé Inocêncio chega acompanhado de Mariana e Inácia e não faz a menor questão de olhar na cara de João Pedro, que sente a rejeição do pai. Egídio aparece no velório também, junto de Dona Patroa e Sandra, apenas pela insistência da mulher. Ele dá de cara com Zé Inocêncio e fala: era por essas e outras que não fazia questão nenhuma de ter vindo aqui. Só vim mesmo porque minha mulher me pediu. Não queria ter que encontrar certas pessoas. Zé Inocêncio não se deixa bater e fala: nem eu gostaria de olhar para essa tua cara de pau, mas estamos aqui em homenagem ao Padre Santo, então acho melhor a gente deixar nossa desavença de lado. Dona Patroa puxa Egídio para o outro lado, apenas para impedir o marido de continuar brigando com Zé Inocêncio na frente de todo mundo. Logo após isso, o velório começa e o pastor Lívio chega logo em seguida, com a pior cara do mundo. E Zé Inocêncio percebe que ele não está nem um pouco bem. O pastor fica na frente de todo mundo e fala: desculpem a demora, meus irmãos, mas antes de tudo, vou precisar parar esse velório para fazer uma última vontade do Padre Santo. Todos ficam confusos com o que está acontecendo e se olham como se quisessem entender alguma coisa. O pastor continua: essa noite eu tive um sonho com o Padre Santo, que até agora não sei se foi um sonho ou se foi uma aparição dele para mim, mas sei que ele me contou os piores segredos de sua vida e implorou para que não seja sepultado antes desses segredos virem à tona. Todos ficam ainda mais curiosos para saber do que se trata, enquanto Inácia revira os olhos preocupada com o rumo que as coisas estão indo e fala: tem certas coisas que é melhor a gente enterrar junto, seu pastor. Lívio sorri para Inácia e afirma: eu sei disso, Inácia, mas diante de tudo que me aconteceu essa noite, eu preciso revelar toda a verdade, até porque tem a ver com a família de Zé Inocêncio. Zé Inocêncio se surpreende ao ouvir o pastor falar e diz: mas o que a minha família tem a ver com isso? Não consigo nem imaginar uma loucura dessas. Bento, Augusto, Venâncio e João Pedro se olham confusos com tudo o que está acontecendo e o pastor responde: você vai entender, seu Zé Inocêncio, até porque o primeiro segredo tem a ver com a origem de seu segundo filho, o Zé Bento. Zé Bento arregala os olhos e fala: o quê? Tem a ver comigo? Zé Inocêncio não entende nada e pergunta: e o que Zé Bento tem a ver com os segredos do padre? Inácia pressente que algo terrível está para acontecer e mesmo assim não consegue impedir de se realizar. O pastor Lívio respira fundo e revela: lamento lhe dar essa informação, seu Zé Inocêncio, mas seu filho Bento não é seu filho biológico, nem seu e nem de Maria Santa. Bento fica em choque assim que ouve essa revelação, assim como todo mundo presente. Zé Inocêncio sente como se o chão sumisse de seu pé e fala: como é? Que brincadeira de mau gosto é essa?
O pastor responde: infelizmente não é brincadeira, seu Zé Inocêncio. O bebê seu de Maria Santa morreu logo depois do parto. Sua mulher ficou tão desesperada com a perda do filho que o Padre Santo, junto com a dona Jacutinga, encontraram outro bebê para ela pôr no lugar. E esse bebê é Bento. Bento sente as lágrimas saírem de seus olhos e grita: isso é mentira! Painho e maninha são meus pais, sim. O malandro tenta avançar em cima de Lívio, mas Venâncio e Augusto não deixam. Inácia diz: não era para ter contado uma coisa dessa, pastor. Isso era um segredo que só o padre Jacutinga, Maria Santa e eu sabia. Zé Inocêncio se revolta e fala: como é, Inácia? Você sabia disso o tempo todo e nunca me disse nada? Então quer dizer que é verdade? Inácia responde: o senhor que me desculpe, seu Zé Inocêncio, mas isso foi uma promessa que eu fiz para Maria Santa. Não podia quebrar. Bento se desespera ao descobrir sua verdadeira origem e grita: então quer dizer que minha vida foi uma mentira sempre? Minha família não é minha família de verdade, é isso? Venâncio tenta acalmar o irmão e fala: que isso, mano? Independente do sangue, você é nosso irmão, sim. Augusto concorda e completa: é isso mesmo, você foi criado como nosso irmão e é assim que você é. Os dois tentam abraçar Bento, mas o advogado se afasta dos dois e grita: pra vocês é fácil falar, vocês não estão sentindo o que eu tô sentindo aqui dentro. Desesperado, Bento sai correndo do velório, completamente sem rumo, fazendo com que Augusto e Venâncio corram atrás dele para impedir que Bento faça uma loucura. Zé Inocêncio vê a cena totalmente atordoado com tudo que acabou de ouvir. Ele coloca a mão na cabeça e diz: não é possível que uma coisa dessa está acontecendo na minha vida. O coronel sente um leve mal-estar com tantas revelações e Mariano segura para não cair. Mariano ajuda Zé Inocêncio a se sentar e fala: se acalme, Inocêncio, pelo amor de Deus. Zé Inocêncio tenta respirar fundo para ver se consegue se acalmar, mas Egídio não perde a oportunidade de pisar no coronel e fala: cuidado para não acabar indo fazer companhia lá pro Padre Santo, viu? Mas talvez teu capetinho ali leve pro andar de baixo, não é mesmo? Zé Inocêncio encara Egídio com toda a sua fúria, mas antes que possa falar alguma coisa, Dona Patroa puxa Egídio para perto dela e fala: já chega, Egídio, não tem mais clima pra gente ficar aqui, vamos embora. Dona Patroa arrasta Egídio para fora do local. Apenas Sandra que resolve ficar ao lado de João Pedro nessa história, deixando Mariana enciumada com o que vê. O pastor Lívio se aproxima de Zé Inocêncio e fala: me desculpe por contar uma coisa dessas assim. Eu realmente precisava fazer a pedido de Padre Santo, senão eu nunca teria feito. Zé Inocêncio afirma: você jogou na minha cara a coisa mais difícil de toda a minha vida. Nunca que eu iria acreditar numa coisa dessas. Mariana olha para o pastor confusa e fala: pastor, mas o senhor disse que tinha mais de um segredo. Se esse é só um, qual é o outro? Inácia repreende: mas você gosta de ver o circo pegar fogo, né, menina? Mariana se faz de sonsa e diz que só é a favor de ouvir tudo que tem para ouvir de uma vez, pois é menos pior. O pastor responde: mas ela tem razão, Inácia. Eu realmente preciso contar outra coisa. Zé Inocêncio pergunta: ah, meu pai, é outra bomba que nem essa? O pastor responde: talvez é que, para falar a verdade, isso que tem que contar ainda não aconteceu. E Deus queira que uma coisa dessa nunca aconteça na vida. Zé Inocêncio se incomoda com tanto suspense e fala: diga logo de uma vez, pastor. O pastor respira fundo e confessa: o Padre Santo me diz que recebeu uma mensagem do além, dizendo que se a sua relação com João Pedro continuar desse jeito, ele vai acabar lhe matando. João Pedro se levanta de seu lugar horrorizado com o que ouve e fala:
Oxe, mas o que é isso? Zé Inocêncio olha para o filho e fala: se bem que eu não duvido de mais nada. João Pedro se entristece pela forma que Zé Inocêncio fala dele e rebate: nunca mais me repita uma coisa dessa. Primeiro você me chama de ladrão e logo depois quer acreditar que eu vou lhe matar? Você realmente não me conhece. Morena se mete na história e sai em defesa de João Pedro ao dizer: isso só pode ser um engano, porque João nunca queria fazer uma coisa dessas. Inácia concorda com Morena e fala: é isso mesmo, e eu vou estar aqui para impedir que uma desgraça dessa aconteça. O pastor coloca as duas mãos para o alto e afirma: desculpe por tudo isso, gente, mas eu precisava falar. Eu também espero que nada disso aconteça de jeito nenhum. Zé Inocêncio diz que está sem cabeça nenhuma para continuar ali. Ele diz que precisa tentar se acalmar para depois ir conversar com Bento. O pastor Lívio afirma que entende, mas que agora, pelo menos, todas as verdades estão expostas, por pior que elas sejam. Enquanto isso, João Pedro observa o pai indo embora com Mariana e sente um certo remorso de tudo o que aconteceu, e é amparado por Sandra, Inácia e Morena. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.